Fala galera, tudo bom com vocês? Começando aqui mais um Explica aí Pastor, e dessa vez nós vamos começar uma série de estudos de coisas muito importantes que muitos irmãos e irmãs têm essa curiosidade, esta dúvida, e nós vamos estar trazendo de uma forma simples, de uma forma bem tranquila, para que os irmãos possam aprender um pouco mais sobre tudo aquilo que fala acerca da volta de Cristo, acerca do que acontecerá, como acontecerá, e vale muito a pena. Irmãos, vamos nos preocupar e vamos aprender, porque muitos podem nos perguntar acerca disso e nós vamos ficar com um ponto de interrogação, mas que o nosso Deus possa nos dar este momento precioso para aprendermos mais da sua santa e poderosa palavra. Amém? Irmãos, e nós vamos começar uma série falando sobre a bendita esperança. E nessa bendita esperança, meus irmãos, nós vamos estar falando sobre a ressurreição, sobre o arrebatamento dos que dormem em Cristo, juntamente com os santos que estiverem vivos, e a iminente e bendita esperança da igreja. Aleluia! Deus vai falar conosco de uma maneira maravilhosa. Amém, irmãos? Nós vamos começar falando sobre a ressurreição dos crentes. É bem verdade, irmãos, que até a vitória de Jesus Cristo no Calvário, toda a raça humana achava-se sobre a servidão. Sim, a servidão devido ao temor da morte. E é muito interessante e vale a pena a gente ler lá em Provérbios, no capítulo 2, versículo 14 e 15, vai dizer assim, ó. Deixa aqui. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então, pensa comigo, meus irmãos. Até a vitória de Cristo Jesus no Calvário, toda a raça humana se encontrava sobre a servidão devido ao temor da morte. Mas, através da morte vicária de Cristo Jesus, ele derrotou o diabo, afastou a ira divina que pairava sobre nós, em consequência dos nossos muitos pecados. Isso nós temos que pensar também sobre isso. E em seguida, ele ressuscitou, visando a nossa justificação. E concernente a isso, irmãos, nós temos um texto para deixar para a nossa meditação. Está lá em Romanos capítulo 4, versículo 25. Conforme eu vou ler os versículos, irmãos, vão anotando para que vocês possam ler, meditarem na Escritura, porque o conhecimento, a palavra de Deus é muito importante para as nossas vidas nesses últimos dias. Então veja aí, Paulo vai dizer assim, 4:25. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Então veja aí, meus irmãos, que ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Mas veja aí, irmãos, que nós já sendo justificados, vivemos em comunhão com Ele. E se nós vivermos em comunhão com Ele, nós podemos até declarar algo tão profundo, tão precioso, que está escrito lá na palavra de Deus em Filipenses. Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 20. Ele vai dizer assim, ó. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, buscando exclusivamente
viver uma vida de comunhão e de justificação no Senhor Jesus Cristo, ele pode declarar isso. Muitos hoje em dia não declaram isso, porque as suas escolhas e os seus princípios não são: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas isso fica para um outro momento, onde nós vamos pensar como está sendo propagado o Evangelho e para que está sendo propagado o Evangelho. Mas não é hoje o momento disso. Hoje nós estamos falando sobre a ressurreição dos crentes, né? Então veja aí, meus irmãos. Em outras palavras, Paulo quis dizer o seguinte, ó, que morrer é ter um lucro certo em Cristo. É ter mais de Cristo. É habitar no Senhor. E aí, para a gente não ficar só nas nossas palavras, tem um texto muito interessante lá na segunda carta de Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 8, que diz assim, ó, sim, temos confiança absoluta e preferiríamos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos no nosso lar com o Senhor. Que maravilha, irmãos! Que maravilha podermos declarar esse texto. Sim, temos confiança absoluta e preferiríamos deixar este corpo terreno, pois estaríamos em nosso lar com o Senhor. Quantos de nós, irmãos, quantos de nós podemos dizer isso? Podemos declarar isto: Senhor, morrer é ter um lucro certo em Ti, Jesus. E é ter mais de você, é habitar contigo. Preferiríamos deixar este corpo terreno e assim habitarmos com o Senhor no nosso lar. Que maravilha, meu irmão! Mas há de pensar o seguinte: a verdadeira esperança que Paulo trazia achava-se na ressurreição dos santos por causa da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo fala um texto lá na primeira carta de Tessalonicenses, irmãos, que expressa muito bem isso, que expressa muito bem esse desejo e esta esperança da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Lá na primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 1 e no versículo 9 e no 10, diz assim, ó, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que maravilha, meus irmãos, é nós pensarmos como o povo de Tessalônica pensava. Eles foram libertos, eles se converteram dos seus ídolos a Deus e eles serviam a um Deus vivo e verdadeiro. E eles esperavam do céu Cristo Jesus, que ressuscitou dos mortos e os livrou da ira futura. Como é bom, irmãos, nós pensarmos sobre a ressurreição, a bendita esperança, a ressurreição dos cristãos. E a ressurreição de Cristo, irmãos, era o tema principal da pregação da igreja primitiva. E aí, a gente tem que pensar que este deve ser o tema principal da pregação de hoje. Deve ser esse. Por quê, irmãos? Porque ela garante algo extraordinário, a nossa própria ressurreição. Irmãos, nós não temos que visar outra coisa a não ser a ressurreição de Cristo e nós estarmos enquadrados nela. Porque a ressurreição de Cristo, irmãos, é a base da nossa fé e esperança. Se você perguntar qual é a base da sua fé e esperança, a ressurreição de Cristo. Cristo nos deixou esta promessa, que ele virá nos buscar. Ele não tardará, ele virá nos buscar. Mas alguns estão esperando por outras coisas. Mas nós, irmãos, que queremos viver a palavra de Deus. Eu estava conversando hoje com uma irmã e a irmã me disse assim, sabe, pastor, eu confio em muitas coisas, mas eu quero viver segundo a palavra de Deus. E é assim que nós temos que pensar, irmãos. Nós temos que viver conforme a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus não for aquilo que nos permeia, aquilo que nos direciona, nós não vamos ter como tema central
da pregação à ressurreição de Cristo. Nós vamos ter como tema central da pregação outras coisas a não ser Cristo Jesus, que morreu, mas ressuscitou e breve virá buscar a sua igreja. Porque, irmãos, olha o que Cristo nos diz lá em João. João, no capítulo 14 e no versículo 19, ele diz algo maravilhoso. Olha o que ele diz para nós. João, capítulo 14 e o versículo 19. Ele diz assim, ó. Deixa eu ler aqui. Aqui, ó. Não, no 18. Eu vou ler o 18 para você ver a importância e a profundidade da palavra de Cristo para nós, filhos seus. Ele diz: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aleluia, irmãos. Ele vive e nós viveremos. Que maravilha é essa? Que mistério é esse, meus irmãos? Esse mistério não foi revelado no Antigo Testamento. Esse mistério foi revelado para nós, os filhos dele, no Novo Testamento, e a igreja seguindo e vivendo isso. Isso é algo maravilhoso. E esse mistério, irmãos, é algo tremendo, porque olha o que Paulo vai dizer lá na primeira carta de Coríntios, no capítulo 15. Ele começa assim: eis aqui vos digo um mistério. E olha o mistério que ele deixou para nós, registrado na primeira carta de Coríntios, no capítulo 15, do versículo 51 ao 54. Ele diz assim, ó: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Aleluia! Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. E aí você pode celebrar a Deus lendo esse texto: tragada foi a morte na vitória. Que mistério é esse, irmãos, que Cristo revelou através do seu filho Paulo à igreja, a igreja do Novo Testamento, a igreja que aguarda a volta do Senhor Jesus Cristo. E aí é algo interessante, irmãos, que ele diz, esse todos aí que está no texto, nem todos dormiremos, inclui todos quantos estão em Cristo Jesus. Todos que estão em Cristo Jesus estão enquadrados neste mistério. E este mistério breve virá, breve acontecerá. Olha, irmãos, nós temos que pensar que Paulo ali está querendo enfatizar algo muito interessante, que todos os crentes, tanto os vivos quanto os mortos, serão transformados pela ocasião do arrebatamento da igreja. Tal como o corpo de Jesus, o corpo ressurreto do qual ele é a vida, não será nem este corpo mortal que hoje nós possuímos, o nosso corpo, nem um espírito desencarnado, mas um corpo espiritual, um corpo real e espiritual. E aí é muito interessante nós pensarmos, porque trata-se de um corpo espiritual, de vida humana imortalizada pela vida ressurreta de Jesus Cristo. Que mistério é esse maravilhoso, a ressurreição do cristão.
E a Bíblia, ela nos deixa registrado esse texto maravilhoso, esses textos maravilhosos, e para confirmar ainda mais sobre isso, ele vai nos deixar um texto tremendo lá na primeira carta de João, no capítulo 3 e no versículo 2, ele diz assim, irmãos, olha: Amados, já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele realmente é. Que maravilha, irmãos! E todos que têm essa esperança se manterão puros como ele é puro. Essa é a ocasião da vinda de Cristo. Olha o que o apóstolo João declara, irmãos. Eu quero ler novamente. Preste atenção nesse texto. Amados, já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Cristo, pois o veremos como ele realmente é. E aí ele deixa uma alerta para nós. E todos que têm essa esperança se manterão puros como ele é puro. Aleluia! O nosso corpo será glorificado e dotado de esplendor e de beleza. Serão corpos poderosos, irmãos, nas regiões celestiais. E isso será repentino, num estalar de dedos, num piscar de olhos. Nós não sabemos quando será. A Bíblia diz que isso acontecerá no soar da última trombeta. Então, irmãos, que continuemos buscando ao Senhor, porque no soar da última trombeta, nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, e com Ele estaremos para sempre. Que maravilha, irmãos, é pensarmos sobre esse texto. Ao soar da última trombeta, aleluia, olha o que o texto diz: pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. E o versículo 17 da primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 4, diz assim: eu quero ler do versículo 15, vai dizer assim, irmãos: dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com esta palavra. Qual é o tema principal da pregação de Jesus? A volta do Senhor Jesus Cristo, a ressurreição dos cristãos. Meu irmão, minha irmã, anime as pessoas que estão à sua volta com a volta de Jesus, com a ressurreição dos cristãos. Porque o certo é, Jesus voltará. E por fim, ele vai estancar a corrupção, a miséria, as artimanhas, e ele vai instaurar o seu reino glorioso. Meu irmão, minha irmã, nós ficamos por aqui com o Explica aí, Pastor, e uma série sobre a bendita esperança do cristão. Amém? A paz do Senhor, um abraço e um bom estudo. Estudem, irmãos. É importante nós conhecermos a Sagrada Escritura. A paz do Senhor.